الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma بعد, caros irmãos, mais um encontro que dessa vez vamos falar sobre algumas regras de jejum. Isso tudo à procura de como o nosso jejum sair certo, ficar um jejum condigno, organizado, com cumprimentos das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e seguindo as ordens também do profeta sallallahu alaihi wasallam. A ordem que nós, aliás, a regra que nós vamos trazer aqui no jejum precisa intenção, precisa a pessoa intencionar. Então a intenção de jejum não precisa a pessoa falar, não precisa dizer ana oito, ana suma, aquelas coisas que nós temos feito ou que fazíamos nos tempos com nossos pais, nossos avós. Aquelas coisas não têm base, são coisas que não existiram, então não dá para dar continuidade, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Aquele que fazer alguma ação que essa ação não está em conformidade com o Islã, não está em conformidade com o nosso assunto, essa ação será rejeitada. Então nós não podemos fazer coisas que podem criar problemas na religião. A pessoa tende a reviver a intenção. A intenção, niyat, fica no coração. É uma coisa que gira pelo coração da pessoa. É coisa que você fica a pensar. Então a pessoa tende a ter esse pensamento durante toda a noite. Antes de amanhecer, ele tem de ter na cabeça de que eu amanhã vou jejuar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquele que jejuaram o mês de Ramadã com iman em Allah subhanahu wa ta'ala, quando jejua, sabe que eu estou a cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, com esperança de ter recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por ter jejuado, com a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala dar-lhe o jannat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Essa pessoa vai ser perdoado os seus pecados. Nós todos precisamos ser perdoados dos pecados, então temos que fazer uma intenção condigna para merecermos essa recompensa. Nisso de reviver a intenção durante toda a noite, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith da Aisha, que foi narrado por Daraqutni: Man lam yubayyiti siyama qabla tului al-fajr fala siyama lahu. Aquele que não reviver o jejum, esse quer dizer você trazer a intenção durante toda a noite. Aquele que não reviver o jejum antes da entrada do al-fajr, antes de nascimento da aurora, essa pessoa não terá jejum. Então nós temos que tentar evitar esses problemas. Eu trouxe essas regras antes de começar o jejum para vermos se conseguimos organizarmos antes de entrar o jejum, para que os nossos jejum não tenham problemas. Eu vou trazer aquilo que for possível para que o nosso jejum não esteja envenenado ou não tenha problemas. Então, esse é um sunnah que nós temos que tentar verificar. Nesses sunnahs todos tem o sunnah também de sahur ou suhur, que é comer de madrugada. Muitas pessoas não conseguem acordar, comer de madrugada, ou porque incomoda-lhes o estômago, qualquer coisa. Não é obrigatório, mas aquele que conseguir é melhor acordar e comer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Tasahharu fa inna fi suhur baraka. Esse vem no Sahihain. Acordem, fazer suhur, comam de madrugada, porque nessa comida tem lá baraka, tem lá sucesso. Então temos que fazer. Qual é o sucesso que traz essa comida? Dá-te força durante o tempo que você está de jejum. Mesmo você beber um copo de água ou metade do copo, mas você vai beber por causa de cumprimento de sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse copito de água
vai te valer durante o dia, porque você fez isso a cumprir ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e está a seguir o sunnati do seu profeta. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai te assegurar com esse copito de água. E esse sahur, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é melhor fazer-se nos fins do tempo, um pouco antes da entrada da aurora. Logo fazer-se esse ato. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Inna ma'ashara al-anbiya umirna bita'ajili fitrna wa ta'khiri suhurina. Esse vê no Sahih al-Jami. Nós, grupo de mensageiros, fomos ordenados em apressar de abrir jejum. Quando você jejua, quando vê que o sol já entrou, não pode dar tempo. Logo abra jejum. Mesmo se você tem muita coisa por fazer, primeiro abra jejum, depois vai fazendo essas suas coisas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fomos ordenados em logo abrir jejum, apressar em abrir jejum e atrasar em comer sahur. Atrasar com o nosso sahur, que é a comida da hora matinal, a comida da hora da aurora. Antes da entrada da aurora, você comer. Mas existe uma coisa que pode vir a acontecer conosco e pode nos atrapalhar. Às vezes você está a comer, logo está a ouvir muadhin, aquela chamada da mesquita, está a começar, e você está a comer. Como é que pode fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no hadith da Abu Huraira: Idha sami'a ahadukum an-nida, se algum de vós ouvir a chamada na mesquita, aquele do muadhin, wal ina ala yadihi, enquanto ele tem consigo na mão o utensílio ou comida ou o utensílio que tem o seu líquido que vai beber, fala yadauhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Essa pessoa não pode guardar, dizer, já estava a se fazer adhan, enquanto o copo já estava na mão, ou enquanto já tinha consigo na mão a comida, seja arroz que está na mão, seja qualquer coisa, a colher já está consigo na sua mão. Então a pessoa que está a fazer adhan lá, o muadhin já está a dar o sinal do adhan. Você não pode guardar, ultime essa comida que está na sua mão. Isso está a se falar a comida que está na mão, não a comida que está no chão. Está a ouvir adhan e quer levar do chão, comer, não. A comida que está na mão, que estava já a caminho da boca, essa comida continua a ir para a boca, não volta, pode comer, essa comida já não tem problema. Então, essas são regras que precisamos seguir, porque vamos ter algum baraka nessas regras, inshallah ta'ala. Depois tem uma outra regra que precisamos de verificar. Às vezes a atrapalhice aparece, você fica atrapalhado. Aparece às vezes nevoeiros, aparece nuvens cheio ali em cima, e você está num lugar onde não tem relógio, está num lugar onde não se ouve adhan, está num lugar onde não tem ninguém para consultar-lhe sobre horas. E ali começa já a ver que parece que já o sol já entrou, então dá para comer, já vou abrir meu jejum, já entrou o sol. E você come, depois de um tempo está a ver aquele nevoeiro já abriu-se o céu e está a ver o sol, ainda não foi, e você já comeu. Qual será a saída aqui? Eu já comi antes da hora, e eu pensei que estivesse na hora, porque tudo já estava fechado, o céu estava fechado completamente, e eu achei que já estava na hora. Quando for assim, os ulamás divergiram-se muito nesse assunto, mas depois o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah e Sheikh Muhammad al-Salih al-Uthaymin, eles foram numa opinião de tentar facilitar as coisas. Disseram de que essa pessoa vai continuar com seu jejum e não vai fazer nenhum pagamento. Qual é a prova que eles trazem quanto a isso? A prova que eles trazem quanto a isso, eles disseram de que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Rabbana la tu'akhidhna in nasina ou akhta'na. O nosso Senhor não nos leva ao mal, não nos leva ao pecado, se nós esquecermos ou não errarmos. E esse aqui é um erro, é uma falha que aconteceu. Não foi de propósito que essa pessoa foi comer. Ele teve uma atrapalhice, houve um erro nele,
e ele acabou comendo no tempo de jejum antes da hora. Então essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala já deu um aval, é como se fosse um que esqueceu também. Então nesse momento essa pessoa não pode perder o seu jejum e nem pode pagar. Aconteceu isso no tempo de Umar radiyallahu anhu. Ele comeu, tinha alguns homens consigo, comeram antes do sol entrar, tiveram esse problema. E aconteceu também no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua cunhada, no hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma, tem um hadith que fala sobre isso. No tempo de Asma, ela disse: comemos antes da hora, porque houve um problema de nuvens e nós pensávamos que já estava na hora e comemos. Mas aquilo, quando chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nos ordenou em pagar o jejum. E Umar radiyallahu anhu também, no tempo que ele teve esse tipo de falha, ele disse, quando já o sol apareceu de novo, disseram: Ya Amir al-Mu'minin, vê lá, o sol já apareceu, já quer dizer que e nós já comemos. Disse: Wal khatbu yasir wa qad jitahadna. Ele disse: esse assunto é fácil, nós fizemos esforço para nós chegarmos até ali onde chegamos. Foi um esforço que nós fizemos para nós comermos naquele tempo ali. Fizemos esforço e o nosso esforço foi cair aí mesmo. E nós não temos como fazer, porque não tínhamos como e pensávamos que já tinha anoitecido. Na explicação do hadith, Abdul Razak disse de que quando perguntou, os homens disseram de que não se pagou aquele jejum. E também aqueles homens perguntaram ao Umar radiyallahu anhu: vamos pagar esse jejum? Ele disse: vamos pagar por quê? Se nós fizemos um esforço para chegar até onde chegamos. Então, quando tivermos esse tipo de problema, mas cuidado, meus irmãos, esse jejum é uma ibada muito forte, muito grande, muito estimado, é um pilar muito forte. Então você, antes de fazer uma coisa, precisa cautela, precisa acautelar-se, fazer tudo com segurança, a fixar-se na coisa, você ver de que isso aqui é assim, está assim, não está na hora, não está na hora, está na hora, está na hora. Você não pode comer quando está duvidoso, não pode comer a duvidar de que parece que o Al-Fajr ainda não entrou, então vou comer, ver quando já amanheceu. Não pode fazer, tem de ter cautela nessas coisas para o nosso jejum andar bem. E no tempo também, isso também vai no tempo de sahur, antes da oração matinal, antes de entrar a aurora. Às vezes a pessoa acorda, começa a pensar de que não, parece que ainda não amanheceu, então dá para comer, e acaba comendo e depois verifica quando já amanheceu, afinal de contas. Os ulamás aqui disseram que esses dois disseram de que não, esse também continua, porque teve atrapalhice, porque aqui ele esteve na noite, aqui a probabilidade de levarmos tudo para a noite, porque ele estava de noite, então tudo leva-se para a noite. Atrapalhou-se com a noite onde ele vinha e ele pensou que ainda continuava a noite e acabou fazendo isso. Tinha um sahaba radiyallahu anhu, quando ele ouviu aquele versículo: Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. E comam, bebam, até que vos apareça a clareza do dia e a escuridão da noite, que indica sobre o Al-Fajr. Ele entendeu da maneira dele, arranjou suas linhas duas, uma linha branca e uma linha preta, guardou na casa dele, e ele sempre, toda noite, reparava naquelas linhas. Disse: quando essas linhas ficarem claras, eu começar a ver bem, quer dizer, já chegou o tempo de Fajr. Ele foi controlando, chegou o tempo, começou a comer. Afinal de contas, ele estava a comer, já tinha amanhecido, já tinha entrado a aurora, só que ele não via aquelas cordas dele, as linhas dele, era antes de ficar claro como ele tinha entendido. Então, o tempo que fez chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam esse assunto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o assunto não é dessa maneira.
Innama dhalika bayadu nahar wa sawadi layl. O que está a se referir aqui é a clareza do dia e a escuridão da noite. É o que está a se referir nesse versículo. Não é isso que você está a pensar. Não pode ser dessa maneira. E não ordenou para que esse homem tivesse um novo jejum, por causa desses dias que ele andou a cometer essas coisas. Então, nós temos algumas regras aqui, sempre vamos trazer regras outras, e temos que tentar sempre acautelar para o nosso jejum sair certo. Não fazer coisas de qualquer maneira. Aquilo que nos duvidar, temos que deixar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Deixa aquilo que te duvida para aquilo que nem te duvida. Você não pode entrar em processos de dúvidas. Entrou em dúvidas? Deixa a coisa. Entra naquilo que te traz a certeza, você saber que isso está certo, é assim mesmo. Então, temos que ficar nisso. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.